vocês? Eu sou a Evelyn, estagiária de Biologia. Sejam bem-vindos para mais uma aula. Esta aula é referente ao PET 6 e a semana 1. E vamos estar falando, então, sobre o crescimento e desenvolvimento das plantas. Todo esse processo aí da vida da planta vai começar com uma germinação, que é o processo inicial do crescimento. E para que isso aconteça, é preciso que alguns fatores do ambiente sejam favoráveis para a planta, como, por exemplo, a água, a luz, temperatura e oxigênio. Aí ela vai conseguir, então, começar esse processo de germinação. Por que ela precisa disso? Porque a semente ela permanece em um estado de dormência. O que é? O metabolismo ali do embrião, ele está inativo. E aí, a semente, ela só tem a substância de reserva para manter esse embrião vivo, porém o metabolismo dele está inativo. E aí, quando ele encontra esses fatores que são favoráveis, ele vai começar o seu desenvolvimento aí no solo. Reparem aqui nessa imagem que a gente tem, ó, a primeira projeçãozinha da raiz, né? E aí ela vai começar a crescer e já vai começar a nutrir esse embrião. E o crescimento? Ele é um aumento irreversível do tamanho, ou seja, não tem como mais voltar atrás. E aí vai acontecer uma divisão celular por mitose. Essa célula ela vai crescer, né, aumentar de tamanho, e depois ela vai ter a sua diferenciação, que é quando ela vai adquirir alguma especialidade. Ou seja, ela vai ser uma célula de cloroplasto para fazer fotossíntese, ou ela vai ser uma célula do xilema. Então, ela vai ser aí o que a planta precisar, essa célula vai se tornar. E o desenvolvimento, ele ocorre junto aí com o crescimento. Ele depende de fatores internos e externos. E esses fatores internos são os hormônios, que nas plantas a gente chama fito-hormônio. E esses hormônios, eles são substâncias químicas que vão ser produzidas em algum local da planta, porém, ele vai ter a sua resposta em outro local da planta. E esses hormônios, eu vou falar os mais importantes aqui para vocês, para a planta. São as auxinas e o hormônio aí que está presente na planta é o ácido indolilacético. E ele é produzido nos meristemas de caule e raiz. Vou explicar para vocês com um pouquinho mais de clareza sobre esses meristemas na próxima aula. Então, ele vai estar ali na pontinha do caule e lá na pontinha da raiz, essa auxina ela vai estar sendo produzida. E a função dela é fazer o crescimento do caule e da raiz e desenvolver os frutos. E as giberelinas? Elas são produzidas nos meristemas e nas sementes. E a função dela é alongar as células, desenvolver os frutos e induzir a germinação. E ela também está presente nos frutos patenocárpicos. Que são esses frutos patenocárpicos? Eu falei com vocês sobre isso na aula de frutos, mas se você ainda não teve oportunidade, eu vou explicar aqui também. Esses frutos são frutos que se desenvolvem sem ter tido a fecundação. E aí esse fruto ele vai automaticamente sair sem a semente, né? Sem o embrião. Então, essa giberelina ela está presente aí nesses frutos. E ela hoje é usada aí na indústria alimentícia para fazer frutos sem semente. Já temos uva, melancia, e aí quem sabe futuramente outras frutas, né, também não têm uma semente, graças à giberelina. E a gente tem citocinina, produzida no ápice radicular, ou seja, lá no finalzinho da raiz, nas sementes em formação e em folhas jovens. E esse hormônio, ele pode ser considerado aí o hormônio da juventude da planta. É claro que, né, o processo de envelhecimento é inevitável para as plantas, mas ele vai fazer aí com que esse processo seja mais lento. E a função, ele vai induzir
a divisão e a diferenciação celular e vai retardar esse envelhecimento, né? Fazer um processo um pouco mais demorado para a planta envelhecer. Ácido abscísico. Esse hormônio produzido em toda a planta vai inibir o crescimento, ele vai causar a dormência das sementes e ainda a queda foliar. E o etileno, ele é muito importante para os frutos. Por quê? Ele vai ser produzido aí nos tecidos maduros e vai ter a função de fazer a queda das folhas, frutos e flores. E também vai acelerar o amadurecimento dos frutos. Por quê? Esse etileno, ele é um gás. Então, ele é muito volátil no ambiente. E aí, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de quando você quer comer uma fruta, mas ela está ainda verde e você não pode comer. Você não pega e coloca ela dentro de uma sacola e fecha. E aí, poucos dias depois, ela já vai estar madurinha. Então, graças a esse gás etileno, né, ele ficou contido ali na sacola para fazer o amadurecimento da sua fruta. E também, quando, por exemplo, você pega uma fruta que está madura e coloca junto com outras que está verde, ela vai amadurecer todas as outras de uma maneira mais rápida. Porque também esse etileno, né, se dispersou aí no ar e amadureceu as outras frutas. E também acontece quando uma fruta está podre, se você deixa ela ali, ela vai apodrecer as outras mais rápido também, por conta do gás etileno. Aqui a gente tem um ciclo da vida da planta, e aí aqui tem todos os hormônios que eu acabei de falar para vocês, e está agindo aí em um momento diferente da planta. E a planta, ela tem movimento. Sim, a planta faz movimento. Mas não é um movimento que a gente está pensando, né? Ela não vai ali pegar essas raízes e falar, tchau, vou sair daqui. Não, os movimentos dela são um pouco mais delicados do que a gente consegue ver. E esses movimentos, então, são os fatores externos do desenvolvimento da planta. E eu vou falar com vocês aqui sobre os tropismos, né? Que são os movimentos aí guiados por um estímulo. E a gente tem o fototropismo, que é o estímulo aí guiado pela luz. A planta, ela precisa de luz para fazer a sua fotossíntese, né? Ter uma fonte de calor. E aí ela vai crescer em direção a essa luz. E quando ela cresce em direção a essa fonte luminosa, ela tem um fototropismo positivo. E aí, quando ela faz o caminho contrário, né? Quando ela vai contrário à luz, ela tem o fototropismo negativo. Aqui nessa imagem, repare que a plantinha está toda virada, né, para o lado que está vindo a luz, né? Provavelmente uma janela. E aí, para comprovar, né, esse fototropismo, tem um experimento muito legal que a gente pode fazer em algum outro momento, que é pegar uma caixa, dentro dessa caixa colocar, tipo, como se fossem umas escadinhas, e aí fazer alguns círculos, né, em lugares aleatórios. Aí no fundo da caixa você vai plantar uma semente, vai oferecer água para ela, e aí vai esperar que essa planta comece a crescer. E aí, repare que aqui ela está crescendo, né, no local que tem os círculos. E também outra coisa que eu quero que vocês reparem é no caule dessa folha, dessa planta, desculpa, está esbranquiçado. Por quê? Ela não recebeu nenhuma fonte de luz, então ela não está conseguindo fazer a fotossíntese. Então, ela está esbranquiçada. E aí, ela vai crescer e vai sair aqui nesse aqui, ó, nesse buraquinho aqui, que é de onde está vindo a fonte luminosa que ela tanto precisa. E o outro movimento é o geotropismo. E esse geotropismo, ele é o sentido de crescimento em relação à gravidade da Terra. Então, quando uma planta, né, cresce para cima, é geotropismo negativo. E para baixo, geotropismo positivo. Por exemplo,
outro experimento também que dá para fazer. Você planta, né, uma semente, deixa ela começar a germinar e a crescer. E aí você vai reparar, e aí se você deitar esse vasinho, você vai reparar que o caule ele vai crescer para cima. Ele vai fazer uma curvinha e vai crescer para cima. E a raiz vai continuar crescendo para baixo. Ou seja, os caules das plantas, eles têm geotropismo negativo, né? Que eles vão crescer no sentido contrário da gravidade. E as raízes vão ter geotropismo positivo, né? Porque elas vão estar crescendo a favor da gravidade. Para vocês agora um videozinho muito simples, né? Para a gente poder ver como que funciona a germinação de uma semente. Reparem aí que já começou a crescer uma pequena raiz, né? A primeira raiz da planta em busca aí de nutrientes para ela. Aí cresceu as raízes laterais, né? E a raiz principal. Aí a primeira projeção do caule, e ali já tem o primeiro parzinho de folhas dela, que já está ali na planta. Essa parte aqui, ó, que vai ficar para trás, ela é o cotilédone da nossa planta. Lembra que eu falei dos cotilédones, que é a substância de reserva aí da semente para o embrião? Então, ele vai ficar ali na plantinha e aí depois ele vai ser absorvido pela planta. E aí, o primeiro parzinho de folhas já está aí realizando a fotossíntese e aí fornecendo os nutrientes necessários para a nossa plantinha. Gente, nossa aula de hoje termina por aqui. Espero que vocês tenham entendido, mas caso não tenha entendido, pode perguntar, mandar mensagem, que eu vou estar aí à disposição de vocês para respondê-los. Então é isso, grande beijo e bons estudos!